Um bom dia a todos e todas, bem-vindos a este webinar organizado pela Direção de Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral de Educação. É um entre muitos que nós temos vindo a realizar e continuaremos a realizar nesta fase em que ainda não nos conseguimos encontrar, em que ainda não nos conseguimos abraçar e em que ainda não conseguimos, enfim, ter aquele carinho da presença do outro. Mas tentamos ir de casa em casa também desta forma. Hoje, para falarmos um pouco de risco enquanto domínio da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, enquanto domínio que não pode ser dissociado dos outros domínios da Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania. Nós não podemos falar de risco sem falar de segurança rodoviária, não podemos falar de segurança rodoviária sem falar de direitos humanos, não falaremos com certeza de direitos humanos sem falarmos de ambiente e não podemos falar de ambiente sem falarmos de desenvolvimento sustentável. Temos aqui uma série de domínios, todos eles se agrupam, todos eles se interligam e todos eles pretendem essencialmente que as crianças e os jovens tenham o discernimento e principalmente a informação para poder criticamente agir em conformidade perante todos estes domínios que aqui temos e que tentaremos hoje, durante esta manhã, tratar. Vamos aos agradecimentos. Um agradecimento para a Teresa André e para a Helena Gil, da minha equipa do risco da Direção de Serviços de Projetos Educativos, e depois um agradecimento muito especial ao comandante Josias Alves, que fará parte aqui desta sessão de abertura comigo. Muito obrigado, bem-vindo. Depois ao Dr. Emanuel Queiroz, ao professor Norberto Moreira, à professora Fátima Rocha Teixeira, do Centro Escolar de Vila Boa do Bispo, e um agradecimento muito especial, perdoem-me que eu o faça com este entusiasmo, que é um agradecimento à Matilde Rosa e à Ana Daniela Pinto, alunos do 11º ano da Escola Secundária de Marco Canaveses, e também aos alunos do 3º ano do Centro Escolar de Vila Boa do Bispo, o Mateus Antunes e o Jorge Couto. É com eles que vamos falar destas questões do risco, da forma como as escolas se organizam, da forma como o município teremos a Sr. Presidente no final da Câmara Municipal, no final da sessão de encerramento deste webinar, como o município se organiza e aquilo que procuramos em termos de Direção-Geral de Educação é procurar disseminar estas práticas que entendemos como fazendo todo o sentido em função da comunidade educativa onde estão inseridas. E, portanto, é a comunidade, e quando eu digo esta comunidade vem do município, vem para as entidades e para as instituições de primeira linha, como por exemplo as questões ligadas aos bombeiros e à proteção civil, e vem depois às escolas. As escolas que são o garante, claro, de que esta informação, de que esta formação e principalmente de que esta preocupação com as questões dos riscos, das catástrofes, etc., possa ser organizada de uma forma que leve as crianças e os jovens a pensar e a refletir sobre as mesmas. Portanto, bem-vindos, uma excelente sessão e passo a palavra ao Sr. Comandante Josias Alves. Muito obrigado, Sr. Comandante. Obrigado, Sr. Professor Doutor. Antes de mais, gostaria de desejar um bom dia a todos os palestrantes e participantes neste webinário, com especial ênfase para o Dr. Emanuel Queiroz, deste Serviço Municipal de Proteção Civil. Também ao professor Norberto Moreira, da Escola Secundária de Marco Canaveses. A professora Fátima Rocha Teixeira, do Centro Escolar de Vila Boa do Bispo. As alunas Matilde Mota e Ana Daniela Pinto, do 11º ano da Escola Secundária de Marco Canaveses, e os alunos Mateus Antunes e Jorge Couto, do 3º ano do Centro Escolar de Vila Boa do Bispo, que irão participar ativamente neste evento. De seguida, gostaria de agradecer a oportunidade que a Direção-Geral da Educação nos proporcionou para participar nesta sua iniciativa, nas pessoas do Dr. José Carlos Sousa, Diretor dos Serviços de Projetos Educativos, e da Dra. Teresa Leandro André, sua colaboradora. Queria agradecer também a Sua Excelência, a Presidente da Câmara Municipal de Marco Canaveses, a Dra. Cristina La Salete Cardoso Vieira, a oportunidade que me concedeu de encabeçar este Serviço Municipal de Proteção Civil, que, com o seu esforço, espírito de sacrifício e dedicação, estão sem falsas modéstias ao mais alto nível, tanto nacional como internacional, no que à matéria diz respeito. Para marcar o início desta atividade, sublinho a forma como nas sociedades modernas, voltadas para o desenvolvimento social, para o bem-estar das pessoas e para a realização dos cidadãos que as integram, promover a segurança comum e a proteção das populações são prioridades em que se cumpre o papel integrador do Estado e das autarquias. Nos diferentes níveis de organização política, administrativa e técnica do Estado português, existem pessoas e serviços responsáveis no domínio da proteção civil
que têm por missão fazer o melhor possível para evitar que os acidentes graves e as catástrofes aconteçam e, em simultâneo, prever e preparar recursos e planos de resposta a situações de emergência. No entanto, sabe-se hoje que a construção de uma sociedade efetivamente empenhada em prevenir acidentes e, ao mesmo tempo, verdadeiramente preparada e capacitada para se autoproteger e enfrentar situações de catástrofe, depende, em determinada medida e em grande medida, do contributo de cada um dos seus cidadãos, através da vivência de uma cidadania informada, responsável e cooperante com os restantes membros da comunidade, com os planos de prevenção e de resposta às emergências e com as autoridades envolvidas. Com base na relação diária do Serviço Municipal de Proteção Civil com a escola e com a comunidade educativa, foi tomando forma o projeto Cidadania e Educação para os Riscos e Autoproteção. Este constitui-se como uma proposta socioeducativa delineada sobre um instrumento pedagógico facilitador da missão dos docentes no âmbito do desenvolvimento nos alunos e nas comunidades educativas de competências individuais em matérias de proteção civil, dinâmicas da terra, riscos naturais e tecnológicos, autoproteção, segurança comum e defesa da floresta. Este projeto complementa a oferta formativa a todos os níveis de ensino, desde o ensino pré-escolar ao secundário, tendo sido delineado para permitir a integração e o enriquecimento da componente curricular e para a prossecução dos desafios da Estratégia de Educação para a Cidadania na Escola e da Estratégia Nacional para uma Proteção Civil Preventiva. A temática da segurança na componente da cidadania e desenvolvimento no âmbito da Estratégia Nacional de Educação, tem conduzido a uma profícua colaboração entre os técnicos superiores da área da Proteção Civil do Marco Canaveses e o que faz Marco Sinfãs, nomeadamente no respeito à formação contínua de profissionais, docentes e não docentes, das escolas de Ponceiro. A constatação, por um lado, de que é na escola que as aprendizagens devem ocorrer, pela capacidade que esta tem de planificar, monitorizar e avaliar as mesmas, e por outro lado, de que as parcerias com a comunidade são indispensáveis e se revestem de elevado valor, conduz ao aprofundamento desta colaboração. De facto, para que os alunos realizem aprendizagens significativas e promotoras da sua autonomia, as mesmas têm de estar relacionadas com algo que lhes seja próximo e familiar e em que se revejam. Neste pressuposto, a formação contínua dos docentes, gestores diários do currículo com proximidade real aos contextos dos seus alunos, desempenha um papel fundamental na melhoria das práticas, nomeadamente tendo em vista a promoção do sucesso escolar por todos pretendido. Para demonstrar a abrangência desta iniciativa, foi apresentada uma proposta no âmbito do Plano de Sustentabilidade 2030 deste município, em acordo com a política de redução de emissões de CO2 nesta área territorial em cerca de 40%, redução essa que contribui para uma importante melhoria da qualidade do ar no âmbito do apoio da autarquia às pessoas singulares e coletivas no que diz respeito à pandemia causada pelo Covid-19 e para garantir autonomia energética dos cidadãos marcoenses em caso de catástrofe, nomeadamente garantir o apoio na aquisição de equipamentos com vista à produção de energia de fontes renováveis, destinado a consumo próprio e também aquisição de veículos de fontes de energias alternativas não emissoras. Ora, tal proposta vem no seguimento da estratégia deste serviço que se coaduna com a prática ganhar-ganhar, pois permite que toda a população a que ele adira ganhe e também que o ambiente seja defendido. Com este projeto, não só realçamos o papel preventivo da proteção civil, como demonstramos que a educação constitui a charneira que permite criar, dinamizar e fortalecer uma cultura de segurança na sociedade. Apelamos a todos os professores, diretores e, bem assim, a todos os intervenientes da comunidade educativa para abraçarem este desafio e orgulhosamente ostentarem a bandeira de uma revolução para a salvaguarda do futuro das gerações que nos sucederão. Disse. Muito obrigado, Sr. Professor. Eu é que agradeço, eu e todos, agradecemos a sua intervenção e fico muito satisfeito
porque temos um plano de sustentabilidade do município. Olha que eu também ando nestas coisas das autarquias e não conheço muitos municípios que o tenham. Portanto, mais uma vez, parabéns a todos vós. E a pedir-vos, há bocadinho esqueci-me de um agradecimento, lamentável da minha parte, ao Jorge Santos, que é da DGE, Direção-Geral de Educação, e que está aqui, de alguma maneira, no nosso controle técnico de toda esta emissão. E pediu-me, a exemplo do que fazemos em todos os webinars, para que desligássemos as câmaras. Porquê? Porque é mais simples termos as câmaras desligadas, até porque agora com as apresentações que vamos ter, teremos uma possibilidade melhor de conseguirmos ter tudo a funcionar lindamente. Portanto, de seguida, Proteção Civil, uma responsabilidade de todos. Primeiro interveniente, o Dr. Emanuel Queiroz, é do Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara Municipal de Mar de Canaveses, e a intervenção chamar-se-á Cidadania, Educação para o Risco e Autoproteção. Caríssimo Emanuel Queiroz, muito obrigado por estar connosco, antes de mais, e a antena é sua. Muito obrigado, um bom dia a todos. Eu agradeço ao Dr. Zé Carlos e à doutora Teresa Leandro André, que desde a primeira hora nos abriram as portas da Direção-Geral, embora à distância, e nos permitiram, no fundo, dar a conhecer esta iniciativa que a Proteção Civil no Mar de Canaveses tem vindo, enfim, a ter com as escolas. Eu, antes de mais, gostava também de cumprimentar todos os presentes. Provavelmente são maioritariamente docentes. Eu também tenho essa experiência, eu fui também docente durante vários anos. Dei aulas no ensino secundário e cheguei a dar aulas também no ensino superior e, portanto, digamos que eu, na minha atividade, nunca me desligo naturalmente de uma questão que eu acho que é fundamental para todos nós. É que nós estamos permanentemente em construção, estamos permanentemente a adquirir conhecimento, embora haja lugares próprios, não é? Para que esse conhecimento seja consolidado, como são as escolas. Relativamente à nossa participação e ao tema do webinar, que a Direção-Geral de Educação, em muito boa hora, está a levar a efeito, eu gostava de dizer que esta responsabilidade de todos, que é o título da nossa, digamos, o tema da nossa ação de hoje, é uma responsabilidade de todos para todos os dias. Portanto, nós quando falamos das questões que se prendem com os riscos, são permanentes, portanto, são perenes, nós não nos podemos de maneira nenhuma afastar delas. E, portanto, permita-me, Dr. Zé Carlos, que acrescente à responsabilidade de todos, para todos os dias, em qualquer lugar do mundo onde nós estejamos nós em Portugal, ou tenhamos feito uma viagem intercontinental, vamos nós num transatlântico ou num avião. Portanto, isso é relativo. O que nós devemos é permanentemente assumir uma atitude de responsabilidade e uma atitude de confiança no nosso conhecimento, para que sejamos capazes de, em todas as circunstâncias, enfim, termos uma presença sem incómodos e, portanto, o mais segura possível. Nós, antes mesmo de chegarmos à apresentação do projeto, eu gostava de partilhar com quem nos ouve e com quem nos vê uma questão que eu acho que é fundamental. Nós, no Serviço Municipal de Proteção Civil, alimentamos desde o início uma utopia, é de conseguir ter uma sociedade segura, sem perturbações, sem sinistralidade. E esta utopia tem-nos levado a investir os nossos esforços, os nossos recursos nas questões que se prendem com a dinamização de uma cultura de segurança. Portanto, nesta sociedade ideal, onde é que nós preconizamos e que temos como horizonte talvez nunca atingível, nós queremos que verdadeiramente os agentes de proteção civil estejam nos quartéis.
esse é o lugar dos agentes, é nos quartéis. Portanto, sabemos perfeitamente que no momento em que há necessidade de prestar o socorro, já os acidentes aconteceram. E, portanto, é na fase que antecede a ocorrência do acidente que nós temos que atuar. E, portanto, desde o princípio e este é, digamos, este projeto é exatamente, digamos, a materialização dessa ideia de uma utopia que nós, enfim, perseguimos e temos que perseguir necessariamente, se queremos instruir os nossos cidadãos, se queremos que os nossos cidadãos possam compartilhar connosco uma atitude que seja responsável e correspondida. Portanto, nesta medida, nós também gostávamos de dizer o seguinte, relativamente à nossa... compartilhar a tela. Relativamente à nossa apresentação, eu vou passar a apresentar então o nosso projeto. Nós temos o tema Educação para os riscos e autoproteção para a consolidação de uma cultura de segurança. Ora bom, é neste contexto que gostávamos de apresentar, se nos permitem, uma ideia muito simples. Todos nós, de uma maneira geral, e nomeadamente nós que somos geógrafos e que temos permanentemente o trabalho com os mapas, sabemos perfeitamente que quer os mapas, quer os globos, são representações operativas, são representações que nos permitem fazer estudos sobre a Terra, a diversas escalas. E nós, aquilo que nós podemos, a partir, digamos, da visualização de um mapa como este, podemos correr o risco de construir uma ideia equívoca do que é o nosso planeta. E porquê? Porque esta observação que fazemos pode nos levar a induzir nesta imagem como uma Terra diferente, um planeta diferente daquilo que ele é na realidade. E porquê? Porque nós representamos, no fundo, e temos na expressão da imagem, temos a Terra vista como uma grande propriedade das nações. E, portanto, esta ideia da terra propriedade das nações reflete em nós um conceito fixista, que é absolutamente erróneo para aquilo que é o nosso propósito de dinamizar uma cultura de segurança. É que nós temos de ter permanentemente no ativo esta ideia de que nós vivemos na Terra. Nós, independentemente se estamos em Lisboa, se estamos em Albufeira ou se estamos em Valença, nós precisamos de saber que, nós precisamos de ter consciência de que o nosso lugar no mundo, independentemente de qualquer que seja a localização, a latitude, a longitude, não importa, o nosso lugar é Terra. Esse é o nosso lugar. E, portanto, esta ideia fixista que os mapas, de certo modo, operacionalizados à nossa medida, acabam por nos transmitir, é uma ideia que nós temos de combater. Não é combater os mapas, não é combater os globos, que são representações excelentes para nós podermos estudar a Terra, mas nós não conseguimos, através dos mapas e dos globos, ter uma visão da dinâmica, do seu dinamismo, da sua integridade. Portanto, são apenas representações. Eu penso que nós, desde muito cedo, devemos transmitir esta ideia às crianças, independentemente, digamos, da oportunidade que nós tenhamos numa aula de geografia, numa aula de estudo do meio, mas precisamos de combater esta ideia, transmitindo exatamente estas noções que são fundamentais. Portanto, não há terra estática. Os mapas são estáticos, os globos são estáticos, mas não há terra estática. E mais é que, quando a Terra nos aparece com esta configuração, como a grande propriedade das nações, nós tendemos a estabelecer um conceito de propriedade, de posse e de domínio. Ora,
estes conceitos que são muito patentes na nossa vida comum e na nossa atividade, eu diria que no atendimento que faço à população, percebe-se isto: eu quero, porque eu tenho, eu posso, eu tenho direito, e portanto há aqui uma certa atitude que é generalizada no cidadão, de uma certa pesporrência, que resulta de uma incompreensão da nossa inserção no todo, no planeta, neste grande, digamos, microcosmos galáctico, não é? E que nos leva que nos desvia de uma realidade que é mais esta. Nós aqui temos a Terra vista na sua perspectiva íntegra, numa imagem, evidentemente que também não é uma imagem dinâmica, é uma imagem estática, mas nós precisamos de perceber que na Terra não há fixismo. A Terra não é fixa, a Terra não é estática, a Terra é dinâmica e permanentemente dinâmica em todos os seus domínios, em todos os seus sistemas. Portanto, independentemente de nós estarmos a falar da geologia, digamos, da atmosfera, da climatologia, da oceanografia, da hidrologia, independentemente de qual é o tema que nós abordemos do ponto de vista da própria natureza da Terra, nós temos que perceber o seu íntegro dinamismo. Aliás, como dinâmico é tudo, é a própria vida. A nossa vida é dinâmica. Nós, se daqui a 10 anos, por cá estivermos e fizermos um webinar também à distância, vamos ver que nós já somos diferentes. Provavelmente já não comunicamos as mesmas coisas porque precisamos de comunicar outras. E, portanto, este processo dinâmico da vida, da Terra, deste interface, digamos, universal que se faz no nosso planeta, é absolutamente dinâmico e, portanto, todos os conceitos que nós adquirimos, nós precisamos de os mudar, precisamos de os transformar. Uma curiosidade suplementar e que está ligada com esta imagem que estão a ver é que aqui não há humanidade, aqui não há homens, aqui não há mulheres, aqui não há animais, portanto, e de facto, quando nós vemos esta imagem projetada no espaço, nós temos de ter uma outra noção adicional que é fundamental para compreender tudo isto. É que nós estamos lá. Este é o nosso planeta. E, portanto, aqui não há nacionalidades. Aqui há homens, há mulheres, há vida. E esta é a grande maternidade da vida, enfim, o Edgar Morin sugeria que fosse vista como a terra-pátria. Eu diria que esta é, digamos, a nossa terra, sem que nós tenhamos posse sobre ela. Nós estamos integrados como se fôssemos uma espécie, estamos nela integrados como se fôssemos uma espécie de uma enzima no estômago de uma baleia. Esta terra é dinâmica e, portanto, tudo transforma. É esse o nosso, digamos, o nosso mundo, é esta a nossa, digamos, localização. Nós estamos no espaço e, portanto, precisamos de perceber que, independentemente de nós não sentirmos estas dinâmicas, não percebermos, digamos, as voltas que a Terra dá, quer do ponto de vista na rotação, quer do ponto de vista da translação em órbita ao Sol, nós precisamos de compreender que estamos permanentemente em movimento. Tudo é dinâmico, tudo é dinâmico. Debaixo dos nossos pés, nas plataformas continentais, por baixo, a cerca de 70 km, há dinâmica, há magma. E, portanto, o que quer dizer que nós podemos ser surpreendidos a qualquer momento. Esta é uma outra ideia que nós devemos atender e que devemos ter permanentemente connosco, é a ideia do imprevisível. A ideia do imprevisível é fundamental para compreendermos e para atendermos a esta realidade íntegra
de que nós somos parte. E, por fim, antes de entrar propriamente dito no projeto, nós estamos a ver, então, uma imagem tirada há cerca de 30 anos, há mais de 30 anos esta imagem era impossível, e este pequeno ponto que o astrónomo americano Carl Sagan dizia, é um pequeno ponto azul num fio de luz projetado no espaço. E, portanto, esta ideia é a ideia que nos transporta para uma universalidade que eu julgo que é fundamental que nós devamos perceber. Por um lado, reconhecer a pertença a uma só humanidade e, por outro lado, enfim, neste curso transitório e efêmero deste mundo de que tomamos parte, nós temos a Terra como destino comum. Bom, então, as razões do projeto. O projeto, enfim, integra-se num contexto. Esse contexto é muito mais lato do que propriamente o território do concelho. E, portanto, é o nosso mundo, evidentemente. Nós, Marco de Canaveses, estamos no mundo. E esse mundo tem, evidentemente, um contexto e há informações que nos chegam, que nos dizem que desde e depois de 1970, os desastres no mundo aumentaram. A vulnerabilidade das sociedades, que são construídas pelo homem, continua a aumentar. Quer dizer que nós agimos imprudentemente, muitas das vezes, construindo o próprio risco, aumentando o próprio risco. Digamos que o assentamento humano precisa de ser considerado neste contexto anterior que falei, que é estruturante do nosso ponto de vista para a compreensão do risco. E a verdade é que há um conceito muito português que está absolutamente errado em relação digamos, à nossa inserção no mundo e que diz respeito à nossa exposição a catástrofes. Nós temos este conceito de que aqui não acontece nada, nós somos protegidos, só acontece lá fora. Não é verdade, acontece em todo lado e nós precisamos talvez então de recuar à história e a 1755 para perceber que as catástrofes também ocorrem em Portugal. E, portanto, provavelmente não deixaram de acontecer por muitos anos, por mais que 2 séculos já tenham passado. E as catástrofes ameaçam a vida e ameaçam o desenvolvimento. Nós temos efeitos diretos das catástrofes com 1,3 milhões de pessoas que perderam a vida. Portanto, as catástrofes são um problema, são uma ameaça à vida. Há cerca de 200 milhões de pessoas afetadas todos os anos por fenómenos naturais e até antrópicos, por isso, e há um acréscimo de perdas económicas constante com que as sociedades lutam, porque estas perdas, digamos, escoam-se, esgotam-se e não resultam em desenvolvimento. Bom, quando falamos de catástrofes, estamos a falar de imagens como estas. Eu vou passar muito rapidamente. São imagens do nosso mundo, do nosso tempo, da Europa, do Japão, dos Estados Unidos e, portanto, do Brasil, enfim, de Espanha, imagens do Douro, imagens do Douro, imagens do Mediterrâneo e, portanto, nós temos aqui as consequências das catástrofes, que é isto que queremos evitar. E quando falamos de mortes, é pessoas. Quando falamos de mortes, esta gente tem individualidade, tem nome. E a ação da Proteção Civil, enfim, como recurso de socorro em momentos de crise, patente na imagem a última que vimos. Ora, cidadania e segurança, do nosso ponto de vista, são domínios estruturantes das sociedades, são valores presentes nas atitudes e comportamentos, integram uma cultura de prevenção que é este o nosso domínio, é o nosso foco. A segurança e a redução de riscos de desastres são áreas da proteção civil essenciais para o cidadão.
O projeto propriamente dito. Bom, o projeto é uma proposta socioeducativa do serviço com vista ao aprofundamento de uma cultura de segurança na comunidade. O que é que ele tem como objetivos? É conhecer a realidade dinâmica do nosso mundo e tomar consciência do nosso papel, enfim, a consciência do papel de cada cidadão no sentido da sua participação e cooperação com o desenvolvimento e com a sociedade. O projeto permite, para além da consciencialização, permite a capacitação. Este é um dos nossos propósitos quando trazemos, digamos, estas parcerias com as escolas. Achamos que é fundamental, no momento das aprendizagens, independentemente de estarmos no pré-escolar ou de estarmos no 12º ano, são cerca de 15 anos de escolaridade em que, sem grandes esforços dos docentes, nós podemos dotar os nossos alunos de informação e de capacitação para a segurança. Achamos isto fundamental. E com que objetivo? Tornar a sociedade mais segura, evitar riscos, evitar acidentes e no fundo, evitar aquilo que se pretende manter, digamos, em segurança. Valores estruturantes do nosso projeto. Estes valores coincidem, em certa medida, com valores que estão patentes portanto, na estratégia de educação para a cidadania. Aliás, aquilo que deu impulso à produção deste projeto é precisamente, digamos, a existência de uma estratégia de cidadania nas escolas em Portugal, dado que nós já tínhamos uma estratégia de educação para a proteção civil preventiva, em que objetivava a nossa ação muito no domínio da formação e da informação pública. E, portanto, digamos que nós, neste projeto, conseguimos fundir, com base nos valores que são pilares estruturantes do projeto, conseguimos fundir as duas estratégias, que é a estratégia de proteção civil preventiva e a estratégia de educação para a cidadania. Portanto, domínios que nós temos, valores que nós temos como fundamentais, a cooperação e a paz, contrariamente, digamos, a uma tendencial, a um tendencial incentivo à competição. Nós achamos que a cooperação é a base de tudo. Os alunos cooperam com os professores cooperam com os alunos nas aprendizagens, os médicos cooperam com as pessoas quando carecem de, digamos, de saúde. Nós, Proteção Civil, cooperamos com a sociedade quando é necessário, digamos, proceder a ações preventivas ou quando é preciso efetuar o socorro e, portanto, aliás, a vida na Terra só existe porque existe cooperação astronómica entre Sol, Terra e Lua. Portanto, de facto, esta, digamos, é para nós uma condição universal, sine qua non, a cooperação para a paz. São domínios estruturais de desenvolvimento, atitudes de cidadania, e coloca o indivíduo como construtor da sociedade. Ambiente e riscos são temas atualíssimos, como é evidente, não é? Nós não temos o risco sem termos o ambiente, não temos o ambiente sem usarmos dele e, portanto, sem estarmos nele, e, portanto, isto é condição de vida também e que é fundamental para que nós possamos reconhecer que na base de tudo isto, na base do risco, a construção do risco, estão por um lado as dinâmicas da Terra, mas também estão as dinâmicas do homem, as dinâmicas das sociedades. O que quer dizer que nós precisamos de rever o nosso modelo civilizacional com base nos resultados, nos efeitos que são produzidos no meio e no ambiente, de modo a melhor nos integrarmos nele, levarmos mais à preservação do ambiente e à sustentabilidade que são fundamentais. Segurança e autoproteção.
mais 2 valores que são fundamentais para nós e que são pilares estruturantes do projeto e são também, digamos, temas da estratégia de educação para a cidadania nas escolas. A segurança, evidentemente, e a segurança está ligada à autoproteção. Portanto, são os comportamentos dos cidadãos, por um lado são valores e são comportamentos que se refletem naturalmente, digamos, na prevenção e na atitude de autoproteção para a construção de um mundo mais seguro. A operacionalização do nosso projeto. Nós, para operacionalizarmos e para simplificarmos, reportamos-nos a 3 momentos que são evocativos e são decisivos para nós. 13 de outubro, Dia Internacional para a Redução das Catástrofes, 1 de março, Dia Internacional da Proteção Civil e 22 de abril, Dia Mundial da Terra. Estes 3 momentos evocativos coincidem em 3 momentos que estão dispersos pelo ano e que correspondem a cada um dos períodos letivos. Ora, nós nas escolas que fomentamos uma cultura, digamos, aberta ao mundo portanto, para a integração do aluno, do indivíduo na sociedade como cidadão, aproveitamos esta oportunidade de 3 momentos para desenvolvermos no curso das atividades letivas e, portanto, o projeto é fundamentalmente desenvolvido nas escolas pelos docentes, digamos assim. A partir do momento em que o projeto é aprovado nos conselhos pedagógicos e pelas instituições de ensino, evidentemente o projeto é de cada escola, é de cada instituição de ensino. E, portanto, nós, como Proteção Civil, aquilo que fazemos é apoiar, do ponto de vista técnico, do ponto de vista da nossa especialidade, do nosso conhecimento, aproveitando a oportunidade destes momentos para, digamos, reforçarmos as aprendizagens, reforçando com ações de sensibilização, reforçando com demonstrações de materiais, por exemplo, promovendo a realização de workshops e, portanto, são momentos para nós decisivos em que as aprendizagens se revelam com resultados que podem resultar em exposições e em que a escola pode abrir-se à comunidade. Portanto, aqui temos então o Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, 13 de outubro, o dia 1 de março, Dia Internacional da Proteção Civil, e o Dia da Terra, dia 22 de abril. A metodologia do nosso projeto, ele promove a interdisciplinaridade, quer dizer, estes conhecimentos, digamos, as dinâmicas, os riscos, eles não têm digamos, uma disciplina própria. Eles permanecem connosco, acompanham-nos ao longo da vida e, portanto, esta matéria diz respeito a todas as disciplinas e diz respeito, digamos, à sua progressão ao longo de todo o processo de ensino. Quer dizer que deve haver uma sequencialidade na execução do projeto, independentemente do ano de escolaridade ou do nível de ensino. E deve haver uma articulação programática. Portanto, ele não propõe uma reforma do sistema de ensino, nem dos currículos, ele é simplesmente um novo, digamos, adicional ao trabalho docente que anda paralelo à execução da sua atividade programática, do cumprimento do programa letivo. E, portanto, ele concretiza-se na elaboração e divulgação de trabalhos pedagógicos, na realização de exposições, sensibilização, ações de sensibilização, workshops, exposições, atividades de partilha de conhecimentos. Temos, então, neste projeto, evidentemente, ele não existia sem sistema de proteção civil, não existia sem agentes. Temos como parceiros na execução deste projeto, em primeiro lugar, evidentemente, todo o sistema de ensino, enfim. Mas, como parceiros fundamentais, temos
os bombeiros voluntários do Mar Canaveses, a GNR, a Polícia Marítima de Douro, a Polícia Municipal, o Serviço Municipal de Proteção Civil e a Unidade de Saúde Pública do ACES do Baixo Tâmega. José Queiroz, penso que está a concluir, é isso? Concluí. Pronto. Muito bem. Eu tenho uma pontaria tremenda para coisas. Tenho de certeza. José Manuel Queiroz é um homem entusiasmado, é um homem entusiasta também, portanto estaria aqui a manhã toda a falar sobre o projeto, mas nós temos aqui também o tempo, por isso é que eu estava aqui a ser muito a concluir. Muito obrigado, Dr. José Carlos. De facto, nós tivemos que fazer aqui um esforço de síntese, porque relativamente digamos, à nossa participação, a apresentação do projeto normalmente leva-nos sempre 1h15, 1h30. Há muita coisa a dizer no antes do projeto e com o projeto, mas de facto no tempo que nos foi permitido fazer esta exposição e esta divulgação pública, que muito agradeço, e nós ficamos disponíveis, enfim, para o contacto de quem quiser tirar alguma dúvida posteriormente e, portanto, estamos inteiramente à disposição no Serviço Municipal de Proteção Civil do Mar Canaveses para facilitar a aplicação destas ideias que são, do nosso ponto de vista, chave para que nós tenhamos uma sociedade no futuro mais segura, contando com o papel indispensável dos docentes e das escolas. Pela nossa parte, muito obrigado. Muito obrigado, muito obrigado. Estamos absolutamente de acordo. Sem os docentes, sem as escolas, sem as comunidades, não se consegue transformar. E, portanto, aponto esta sua nota da responsabilidade de todos para todos os dias. Exatamente. Acho que fica aqui bem. Depois, as suas notas na dinamização da cultura de segurança. A questão quando nos fala da utopia que o município tem, nas questões da sinistralidade, etc, etc. Portanto, é um município que pensa estas matérias. Portanto, não é um município que comemora os dias. Ou seja, os dias serão eventualmente o corolário de todo o trabalho que é feito durante o ano. E isso também é a cidadania. Porque a cidadania não é estarmos sistematicamente a comemorar o dia X, Y, Z e depois nos outros, todos os dias do ano, continuamos com as mesmas práticas. Falou de um aspecto que me parece muito relevante a este nível, que é a questão das parcerias. Ninguém consegue fazer nada se estiver sozinho. E, portanto, o município percebeu isso com certeza, as escolas perceberam isso, as entidades e as instituições como os bombeiros e as corporações perceberam com certeza isso, e, portanto, estão aí todos imbuídos num determinado espírito, que é um espírito que pode ser consultado, que pode, a página da Proteção Civil da Câmara Municipal de Mar Canaveses tem muita informação e há muita informação também disponível na internet sobre isto e haverá com certeza os contactos que podem ser feitos, quer através da DGE, quer diretamente, no sentido de termos aqui mais alguma nota. Agradeço-lhe esta meia hora, só lhe conseguimos dar meia hora, peço desculpa, não foi 1h20, foi só meia hora, mas temos mesmo que avançar e, portanto, com o meu agradecimento para o José Manuel Queiroz, chamaria agora o professor Norberto Moreira, é professor da Escola Secundária de Marco de Canaveses, vai aqui falar-nos um pouco sobre a educação para o risco e o relato do trabalho desenvolvido neste âmbito, já no âmbito da proteção civil dentro da escola. E o Norberto é também o delegado de proteção civil dentro da escola e, portanto, tem aqui um papel ativo nestas situações que têm essencialmente a ver com aquilo que fomos falando sempre durante este quase uma hora que aqui estamos, que é as notas relativas à prevenção. Norberto, faz favor. Bom dia, obrigado a todos pela presença. Um especial agradecimento à DGE e à doutora Leandra André pelo convite e pela constante disponibilidade que demonstrou. Como o doutor José Carlos disse, eu sou professor da Escola Secundária de Mar Canaveses, antes de mais, e depois sou delegado de segurança. Já por aqui ando como professor há 25 anos e vou tentar ser o mais sucinto possível. Demonstrando aqui um bocadinho do trabalho, eu digo um bocadinho porque na poupança também se contemplam os riscos, não é? E o nosso país sabe bem de que é que estamos a falar. Um bocadinho do nosso trabalho, o capítulo da segurança, da cidadania, dos riscos e aspectos correlacionados. Eu vou partilhar um videozinho com algumas imagens elucidativas.
Ok, já estamos a ver. Ora bem, eu começo por mostrar duas realidades diferentes, que foi, no caso, a construção da nova escola, a partir de 2014. Eu fiz uma analogia aqui com o atletismo, parece-me que até é oportuno, dadas as 3 medalhas que nós conseguimos esta semana na Polónia, não é? E até porque eu também sou um homem de desporto, do ciclismo, do atletismo, sempre fui uma pessoa muito ativa. E além disso, acho que se consegue estabelecer aqui um silogismo com os desafios, os obstáculos, a superação, a adrenalina, que muitas vezes é um impulsionador natural, não é? Esta escola, como eu estava a dizer, tinha poucas condições, obviamente, é uma escola dos anos 70, e conseguimos ver aí no slide à esquerda, com pré-fabricada, construíram-nos uma escola nova e que também nos trouxe desafios novos, não é? Obviamente, um léxico todo novo no que diz respeito ao capítulo da segurança que inexistia na escola anterior, SADIs, carretéis, sinalização, portas corta-fogo, centrais, botoneiras, enfim, toda uma nova aprendizagem que teve que ser feita. Por isso é que eu ponho ali ready to go, porque tivemos que realmente fazer uma corrida. Eu sei que o tempo também está limitado, também vou fazer essa corrida aqui na explicação, ou melhor, na apresentação das nossas atividades envolvidas na escola, quer como delegado de segurança, como eu já disse, quer também como professor e cidadão. Aliás, em primeira instância, penso até que como cidadão preocupado. Como eu estava a dizer, antes de ainda ser delegado de segurança da escola, eu já trabalhava com grupos de alunos com as questões da segurança, nomeadamente numa envolvência com outras entidades, que o Dr. José Manuel Queiroz teve a amabilidade de referir há bocadinho. Neste caso, foi uma atividade desenvolvida com alunos de um curso profissional às instalações dos bombeiros voluntários, numa abordagem ativa e, em vez de reativa, à relação que nós, seres humanos, temos com os riscos. Aqui fiz uma analogia com as lesões, porque eu penso que as fundações do nosso caráter cívico devem ser transversais a todos os aspectos da nossa vida e devem envolver questões como o ambiente, que já foi aqui também esclarecido há bocadinho, com a alimentação, com a saúde, neste caso uma preocupação na profilaxia dos comportamentos de risco alimentar e os cuidados com a saúde que poderão eventualmente contribuir para uma vida saudável e evitarmos, em certa parte, não é, um assunto discutível, as questões do cancro. Sempre que pudermos, nós solicitamos a ajuda de quem se mostra disponível com o seu know-how, não é? Que nos transcende muitas vezes, porque nós estamos a fazer uma aprendizagem constante para o enriquecimento da comunidade. Neste caso, as questões do bullying, que andaram na moda e continuam, infelizmente, não é? E que nós aproveitamos, a colaboração do programa Escola Segura, da GNR. Questões de risco também comportam muitas vezes o envolvimento das Forças Armadas, não é? E as questões da segurança interna e externa. Neste caso, mais uma turma dos cursos profissionais de meninos com grandes problemas de disciplina que se confrontaram com a realidade do Corpo de Tropas de Operações Especiais de Lamego, onde tiveram a oportunidade de ir e penso, de refletir sobre o futuro. Aqui já é uma nova etapa, temos aqui a escola praticamente concluída, e então tivemos que oficialmente formar e legalmente formar uma equipa de segurança. Essa equipa de segurança é o pilar da cultura que nós desejamos para a escola e é também, obviamente, tem que ter um comportamento muito mais proeficiente e com níveis de exigência superiores àqueles que nós estávamos acostumados. Eu referi há bocadinho, tivemos que nos ambientar com
novos procedimentos, tivemos que nos ambientar com novas tecnologias e tudo isso tem sido uma constante preocupação da equipa de segurança, da escola e da nossa equipa. Quisemos fazer um envolvimento dos alunos com projetos que não fossem só dos currículos, não é? Que fossem extracurriculares, e neste caso conseguimos entrosar uma turma de multimédia com o projeto Seguranet e com os líderes digitais, e temos aqui o produto dessa interação, desse intercâmbio com outros projetos extraescolares. A obrigação legal que nos é exigida todos os anos, não é? De fazer um simulacro, um exercício anual de evacuação, com o ponto de encontro no sítio habitual, não é? Quer dizer, o cumprimento dos requisitos obrigatórios estipulados por lei têm que ser preenchidos dentro do plano de segurança, mas como eu disse há bocadinho, nós queremos ir mais além e nesse sentido começamos a articular com outras parcerias fora da escola, nomeadamente, já foram aqui referidas algumas delas, os bombeiros voluntários, o CEFAI e a Unidade de Saúde do Baixo Tâmega, e destaco a participação inicial de uma fase embrionária no projeto Educação para os Riscos e Autoproteção, que nós estabelecemos com o Serviço Municipal de Proteção Civil, que foram, sem dúvida nenhuma, o grande boost, o grande impulsionador do alargamento das nossas parcerias. São eles o elo de ligação entre a escola e as várias entidades que aqui foram referidas. Inicialmente começou por ser uma fase embrionária, sessões comemorativas das efemérides que o Dr. José Manuel Queiroz falou há bocadinho, não é? O Dia Internacional para a Redução das Catástrofes, o Dia Internacional da Proteção Civil, o Dia Mundial da Terra, e tivemos sessões de sensibilização ligadas às dinâmicas da terra e riscos naturais e tecnológicos, à proteção civil, uma missão para todos, à defesa da floresta e risco de incêndio, enfim, tentamos ser o mais ecléticos possível, ir ao encontro dos vários desafios que nos são apresentados, e aqui temos mais uma abordagem em espiral, como eu estava a dizer, abordando vários assuntos em vários níveis diferentes e recalcando anualmente alguns dos temas e apresentando outros novos, na expectativa de puxarmos, de canalizarmos as vontades para que sejam debatidos e, sobretudo, postos em prática estratégias para evitar riscos e comportamentos de risco. Mais um dos eventos das sessões de sensibilização levadas a cabo pela escola, neste caso com a colaboração da CEPNA, da GNR, e articulados mais uma vez pelo Serviço Municipal de Proteção Civil. A nova participação num simulacro, neste caso com a evacuação de vítima. Eu ponho aqui pista de obstáculos com fosso, é um silogismo para falar precisamente da malfadada chuva que aparece sempre nos dias em que nós marcamos o simulacro, e como as pessoas que estão por dentro do assunto devem saber, tem que ser oficialmente secreto. O facto é que a chuva, diria eu, sabe de antemão que tem que aparecer e é um obstáculo que é um obstáculo extra, não é? Que se põe. A participação dos bombeiros, neste caso, há um vídeo, eu não vou aqui pôr o vídeo porque iria demorar imenso tempo, mas há um vídeo com os procedimentos técnicos da entrada, com as sirenes ligadas e a evacuação da vítima, a simulação da evacuação da vítima, que se procedeu neste simulacro. Todos os anos nós nos temos baixado, protegido e aguardado, não é? No cumprimento do Exercício Público Nacional de Prevenção de Riscos Sísmicos, a Terra-Trene, no dia 5 de novembro, durante 1 minuto. Temos aqui 2 momentos em 2 anos diferentes. Também fazendo parte da nossa obrigação legal, mas acho que
penso que muito mais importante do que isso é precisamente a formação de pessoal não docente. Nós tivemos a preocupação, e neste caso agradeço, mais uma articulação que nós fazemos com o CEFAI, Centro de Formação da Associação de Escolas dos Concelhos de Marca Canaveses e Sinfãs, que conjuntamente com os bombeiros e a Unidade de Saúde Pública de Baixo Tâmega nos proporcionaram esta formação, que envolveu a equipa de segurança e também envolveram outros docentes que estiveram interessados em primeiros socorros e suporte básico de vida. Também foi feita uma para docentes, mas como eu infelizmente participei e normalmente sou repórter, infelizmente não me ocorreu na altura fazer a reportagem fotográfica e aqui confesso que não tenho possibilidade de mostrar imagens dessa formação. Uma das últimas que fizemos, que envolve as duas meninas que a seguir vão fazer a sua apresentação, a Matilde e a Ana Daniela, que foi a formação de primeiros socorros, suporte básico de vida, novamente com a parceria do Serviço Municipal de Proteção Civil e envolvendo a Unidade de Saúde Pública do Baixo Tâmega. Um projeto de cidadania e desenvolvimento que eu tenho levado a cabo com os alunos, que é a sinalização de vespas asiáticas e depois comunicação posterior às entidades que os recolhem ou que os eliminam. Temos um outro projeto futuro que é de fazer armadilhas para os capturar. Assim que acabemos o projeto que temos em mão, de que falarei mais à frente. As alterações do plano de contingência, que infelizmente... aliás, do plano de segurança, que infelizmente tem a ver com a necessidade de agilizar entradas alternativas por força maior, no contexto deste desafio posto pelo Covid-19, que também tivemos, ainda no tempo em que se dizia isto não vai ser nada, mas se for, o que é que será, não é? Tratámos do assunto, isto em fevereiro de 2019, até não sei se fomos pioneiros, mas acho que fomos proativos e eficientes. Tratámos o assunto com o Dr. Emanuel Queiroz, com a direção da escola secundária, com a Unidade de Saúde Pública, com a participação do enfermeiro Filipe Alves e da doutora Júlia Sousa, a quem agradeço aqui já por ter participado. Mesmo depois da pandemia, continuámos a tentar não deitar por terra, não é? Deitar a toalha ao chão, e tivemos o que nós chamamos uma esperança ativa e participada, com ação e sensibilização, neste caso para os mais velhos, uma turma 12º ano de secundário. Os ensaios de evacuação que agora se mostram, aliás, os simulacros que agora se mostram um problema, não é? Em virtude deste contexto pandémico, e que nós tentamos superar com ensaios personalizados por turma, levados a cabo pelos delegados e pelos diretores de turma, os delegados de turma e os respectivos diretores. Desculpem, e chamam-se mínimos olímpicos porque nós estabelecemos um tempo de evacuação que tem que ser cumprido e que às vezes é difícil, dependendo do lugar geográfico em que estamos na escola. A escola é ainda uma escola bastante grande, com 1.500 alunos. E alguns projetos que envidamos com os alunos de 8º ano, neste caso, que têm a ver também com a cultura de risco e têm a ver com a defesa dos direitos dos animais e a defesa dos direitos dos homens. Temos aqui quis passar por aqui, mas não consegui, que foram desenvolvidos no âmbito de cidadania, como eu disse, e pretendia defender e proteger os cidadãos com dificuldades de mobilidade, com os logótipos que os meninos fizeram e a sinalização dos problemas. E um que eu queria destacar é o último que estamos a tratar, que é a defesa do animal, é o animal que há em mim. Temos projetos futuros, como já falei há bocadinho, as armadilhas para as vespas asiáticas, um kit de sobrevivência familiar e associado ao clube de canoagem, algo que envolva a polícia marítima. E tenho a minha apresentação celeremente acabada, com esta frase popular, o caminho faço caminhando, do António Machado, e dizendo também que este caminho se deve fazer preferencialmente na companhia daqueles que nos motivam e que nos empurram para a frente, mas empurram devagarinho, que é para não cairmos, não é? A todos eles um muito obrigado e até à próxima corrida.
Muito obrigado, Norberto, principalmente pelos 15 minutos cirúrgicos que demorou a sua intervenção, tal como nós tínhamos pedido. Muito obrigado. Este caminho faz-se efetivamente caminhando. É um delegado de segurança. Nós recebemos, como sabem, quem está aqui connosco, houve uma série de questões que foram sendo colocadas. Nós tentámos-las passar também para os nossos protagonistas de hoje e estas questões relacionadas com os métodos de partilha de informação aos alunos, à população, etc., etc., foram aqui também vincadas. Ou seja, esta história dos exercícios, quer do terra-treme, quer o exercício, que é o exercício, enfim, que não é propriamente um exercício, mas que é uma ação de sensibilização sobre o bullying que o Norberto aqui trouxe. Portanto, todas essas matérias são matérias que podem ser feitas neste município como podem ser feitas noutros quaisquer municípios. Portanto, há aqui uma partilha que tem que ser testada e que temos que tentar, de alguma maneira, conseguir. Também nos perguntavam, quem nos questionou, atividades para realizar com os alunos ao nível da cidadania ativa, no contexto da temática abordada neste webinar. As respostas estão aqui, quer dizer, já estiveram antes, mas estão aqui todas elas. Portanto, é desta partilha, penso eu, que se faz também muito da sustentabilidade, do respaldo que cada um de nós tem que ter nas suas comunidades para avançar depois com as diferentes ações. Muito obrigado, caríssimo Norberto. Passamos para a professora Fátima Rocha Teixeira, é do Centro Escolar de Vila Boa do Bispo, vai-nos falar de educação para o risco e vai-nos fazer um relato do trabalho desenvolvido neste âmbito. Caríssima professora. Um bom dia a todos. A nossa escola, bom dia a todos, obrigada pelo convite. A nossa escola está a trabalhar. Vou expor um bocadinho o nosso plano de trabalho, as nossas atividades que temos realizado no âmbito da proteção civil. Uma proteção civil, se educar para o risco, nós achamos, se a proteção civil é uma responsabilidade de todos, e se cada um de nós tem o dever de ser um agente de segurança, então também é a responsabilidade da escola. Se cada um de nós tem o dever de contribuir, para a segurança de todos, então faz sentido desenvolver este projeto, a escola, logo desde pequenino, começar mesmo no jardim de infância. Mas para esse projeto começar no jardim de infância tem que haver um conhecimento prévio. Os meninos têm que começar a ter conhecimento dos procedimentos de prevenção e de proteção. Para esse efeito, a escola, o que é que nós fazemos? Nós tentamos sensibilizar para a tomada de consciência da importância de conhecer os comportamentos de prevenção e proteção individual e coletiva. No fundo, é a nossa prática para que cada um possa exercer uma cidadania responsável. Pretendemos, por isso, promover uma cultura de segurança para agir de uma forma mais responsável na vida familiar e na vida futura, na sociedade no futuro, perante os riscos. Assim, a escola, o que é que nós pretendemos com as atividades que realizamos? Pretendemos sensibilizar, prepará-lo com as temáticas, mesmo a nível de todas as aprendizagens, trabalhar esta sensibilização a nível de todas as aprendizagens essenciais para os perigos e dar então estes conhecimentos dos perigos, de como se deve autoproteger, os serviços que na verdade deve recorrer em caso de necessidade e no fim para provocar uma mudança de atitude, que é o nosso objetivo. Uma mudança de atitude, esta sensibilização que passa pelo conhecimento, que é essencial, que é o que a escola também tenta fazer, e tenta levar a uma mudança de atitude para a promoção de uma cultura de segurança. Daí a importância das aprendizagens. Portanto, nas aprendizagens trabalhamos sobretudo o conhecimento nos procedimentos e questões dos riscos. É o nosso trabalho. Consideramos que esse trabalho é também um dever de todos. Porque prevenir e proteger os acidentes é um dever de todos e então devemos ajudar-nos mutuamente, tentar, no fundo, agir com segurança no futuro, na sociedade, e o que nós tentamos com as aprendizagens que se fazem aqui na escola é tentar uma preparação para a vida, ajudar o aluno a preparar-se para a vida, sobretudo.
Consideramos que a escola tem, se proteção civil é responsabilidade de todos, também a escola é um dever, então também é um dever de todos, também é um dever da escola, lógico. Assim, a escola tenta, uma vez promovidas estas atividades na escola, achamos nós que chegam mais depressa à comunidade envolvente, porque nós aqui há um intercâmbio, há uma abertura da escola à comunidade envolvente. E sendo essa abertura e também uma partilha das atividades, ou seja, a comunidade envolvente também nos ajuda em algumas tarefas, até porque participa, por exemplo, nas ações de formação, vem à escola visitar também as exposições e toda essa intercâmbio entre escola e comunidade, esperamos nós que provoque uma mudança na sociedade, tanto no presente como no futuro, que levem alguma coisa, os meninos levem algum conhecimento para o amanhã. Então vou tentar relatar mais ou menos o trabalho que nós concretamente fazemos todos os anos. A escola já é de primeiro ciclo, já aderiu a este trabalho há uns anos que aderimos a este projeto e nós todos os anos, no início do ano, preparamos um plano anual de atividades em que tem todos os nossos projetos que estamos inseridos, nomeadamente o da proteção civil. É aí inserido, vai a pedagógico para ser submetido à apreciação e aprovação e depois é que vem para a escola e os professores todos, e aqui devo realçar o empenho de todos os professores em trabalharem estas atividades da proteção civil, o empenho de todos, na verdade, todos se empenham para que possamos sair, realizar estas atividades e depois é que fazemos uma programação das atividades com a proteção civil propriamente dito. Nesta programação, a proteção civil colabora connosco, porque a proteção civil dá-nos não só indica, está sempre disponível, indica as pessoas mais adequadas para trabalhar o tema que nós pretendemos trabalhar, indica-nos o agendamento, dá-nos sugestões, etc. Portanto, tudo isto nesta programação das atividades. Entretanto, também no início do ano letivo ainda, antes até propriamente começar a escola, temos o plano de prevenção de emergência, não é? Que todas as escolas têm, e todos os anos, nós no início do ano reunimos com os professores titulares e o pessoal docente e o pessoal não docente e elaboramos um organigrama com as funções de cada um no plano para evacuar a escola em caso de emergência, nesse plano. Nestas reuniões que nós fazemos com a Proteção Civil, fazemos frequentemente as reuniões com a Proteção Civil no sentido de preparar as atividades e, além de tudo mais, no final, preparar também, fazer uma avaliação das atividades, o que correu bem e o que correu menos bem. O que é que nós fazemos concretamente? Nós tentamos fazer as ações de sensibilização. Nestas ações de sensibilização a escola já realizou várias ações de sensibilização. Fizemos, por exemplo, uma da Proteção Civil, uma missão de todos para todos. Fizemos a comemoração do Dia Mundial da Terra, em que foi aberta à comunidade, em que também houve uma ação de sensibilização sobre o combate aos incêndios. Fizemos, aberta também a toda a comunidade, a polícia vai à escola, os primeiros socorros, esta foi destinada com só alunos do quarto ano, dinâmicas da terra, fizemos mesmo várias ações de sensibilização. Além das ações de sensibilização que nós fizemos, nós também fizemos também outras atividades, por exemplo, os bombeiros vieram à escola e permitiram-nos que houvesse ali um intercâmbio, interagissem os meninos, falassem com os bombeiros, vissem o seu equipamento, visualizarem, entraram mesmo dentro do carro dos bombeiros. Portanto, isto foi uma atividade mesmo em que todas as crianças tiveram o contacto direto, não só através de conversarem e do equipamento dos bombeiros, de verem, também de observarem os seus trabalhos. Também tivemos aqui a Proteção Civil, temos aqui algum exemplo.
que temos aqui algum exemplo em que a Proteção Civil estava na nossa escola, veio, por exemplo, nós fizemos vários simulacros, aliás, fazemos todos os anos, mas fizemos um simulacro em que houve mesmo fumo, houve simulação de feridos, por isso é que os bombeiros vieram com máscaras de oxigênio, e temos aqui só uma representação. Temos aqui ainda uma apresentação de 2011, portanto nós já trabalhamos, na verdade, há muitos anos. Temos outra apresentação também com os bombeiros sobre os incêndios, apresentação com a polícia vem à escola também. O simulacro A Terra Treme, também todos os anos a escola faz também esse simulacro, cumprimos as regras que são necessárias. Temos ainda aqui algumas fotografias de um simulacro de incêndio em que a escola participou, não tenho as fotografias assim tão abertas a toda a comunidade devido à idade das crianças e à proteção de dados, por isso é que não temos também assim muitas fotografias alusivas. Temos também aqui as fotografias ainda dos bombeiros na escola. Além disso, o que se nota é que temos aqui as fotografias de exposições, permitam-me, andei para a frente. Agora, então, portanto, além destas experiências que fizemos, ações de sensibilização, vou falar um bocadinho sobre a sala de aula, o que é que nós fazemos na sala de aula. Nós, além destas ações que estabelecemos diretamente com os elementos da Proteção Civil, vamos para a sala de aula e trabalhamos todas as áreas na sala de aula. Não descuramos nada, aliás, isto é uma transversal a todas as áreas. Então, dentro da sala de aula, em contexto de sala de aula, cada ano de escolaridade desenvolve as tarefas adequadas à sua faixa etária, conforme a idade, nas diferentes áreas, para que todas juntas, como um puzzle, resulte na concretização do projeto, que é o produto do trabalho da comunidade escolar. Nós aqui apresentamos todo o trabalho que fazemos na sala de aula, por exemplo, elaboração de panfletos, desdobráveis, maquetes, cartazes, fazemos sempre uma exposição. Esta exposição, por norma, é sempre aberta ao público, sempre aberta à comunidade, em que os meninos levam o seu convite para casa, distribuem o convite aos familiares e amigos e vizinhos, e no dia seguinte as pessoas vêm cá à escola. Tenho aqui só algumas fotografias de alguns trabalhos que se apresentaram. Nós temos também, devo salientar que às vezes, neste trabalho, às vezes a comunidade ajuda-nos, ou seja, os encarregados de educação ajudam também os professores, até mesmo na construção. Temos aqui uma maquete dos bombeiros existentes aqui de Vila Boa do Bispo, outras maquetes mais elementares, mas todas estas são feitas com a ajuda das crianças e dos encarregados de educação. Por sua vez, e também devo salientar isto, em cada exposição as crianças levam um convite, os pais que vêm à escola visitar a exposição, os pais vêm, é interessante verificar que os meninos normalmente servem de guias na exposição, eles acompanham o seu familiar ou o seu vizinho, guiam-no na exposição e então guiam-no na exposição e tentam mostrar aquilo que fizeram, há ali uma partilha de ideias, o que fizeram os outros colegas, o que fizeram, sei lá, comparam ali, criticam, enfim, há ali uma análise de todo o conhecimento deles e da população, das pessoas que vêm a verificar. No final da exposição, toda a gente deixa a sua mensagem, deixa gravado, assina um livro, que é este livro que temos aqui, assina com a sua assinatura e a sua opinião sobre a exposição. E é interessante que as crianças vão, leem, colaboram. Tenho aqui mais fotografias de exposições que realizamos ao longo dos anos, portanto são exposições diferentes. Esta prática de metodologias ativas tem levado a bons resultados.
levando os alunos à realização de projetos transdisciplinares. Ou seja, o professor apresenta a tarefa a desenvolver pela turma, no contexto de sala de aula, que esta está previamente apresentada pelos agentes da Proteção Civil, foi previamente apresentada pelos agentes de Proteção Civil. Depois, os alunos dentro da sala de aula agrupam-se, pesquisam, escrevem, esquematizam, calculam, enfim, desenvolvem toda a atividade de uma forma dinâmica, até se concluir a tarefa, sempre com a mediação do professor. Estas atividades também temos isto em atenção, também no fundo nós ao mesmo tempo que promovemos as atividades realizadas, dinamizadas pela Proteção Civil, pelos elementos de Proteção Civil, também trabalhamos dentro da sala, não é? Pretendemos sobretudo reduzir o insucesso escolar. Depois este produto do trabalho passa para a tal exposição, esse produto de todo o trabalho. Assim, pensamos nós e acreditamos que desta forma os alunos desenvolvem autonomia, atenção, concentração, a motivação e envolve-os aí num conhecimento mais ativo, num trabalho mais ativo, a apreensão dos novos conhecimentos, porque eles aqui apreendem novos conhecimentos, novos conceitos, reduzimos aqui também o insucesso escolar, criam-se competências novas, da forma como agir, como envolver todo o trabalho, todo o conhecimento ativo, e há aqui uma articulação transversal e interdisciplinar em todas as áreas. Desenvolvemos também a capacidade crítica, forma de comunicar, a forma de colaborar, o espírito colaborativo e uma consciência mais ativa por parte dos alunos. Assim, consideramos este projeto uma mais-valia para a nossa comunidade educativa, de forma a escola, porque a escola promove um desenvolvimento pessoal, ou seja, das aprendizagens essenciais, e ao mesmo tempo dá comportamentos de prevenção, além de promover um desenvolvimento a nível de aprendizagens e de conhecimentos, não é? Das aprendizagens, promove também uns comportamentos de prevenção e de segurança. Este desenvolvimento pessoal que pensamos promover em cada aluno, leva a uma tomada de decisão para tornar cidadãos mais ativos e responsáveis no futuro. Consideramos este projeto uma mais-valia para a família, pois sabemos que parte do conhecimento que chega às famílias poderá ser feito através dos filhos e por isso deverá ser uma função da escola. Em suma, este projeto promove a aquisição de comportamentos de prevenção, de proteção e de segurança, além de cativar os alunos na sala de aula, pois têm mais espaço para abrir diálogos e vivências variadas e ultrapassa os muros da escola. Aproxima a comunidade educativa, acreditamos nós, e potencia uma cidadania ativa, responsável e segura. Muito obrigada a todos. Penso que é a nossa opinião da nossa escola. Muito obrigada. Muito obrigado, Fátima. Muito obrigado. Eu estava aqui já a tentar acelerar, porque já estava aqui a derrapar um bocadinho o tempo. De qualquer forma, há aqui uma pergunta que nos tinham colocado que fica praticamente respondida, que é esta. Qual é a eventual superposição de competências respeitando organismos semelhantes, próximos, etc, etc. Portanto, há aqui um envolvimento, a professora Fátima acaba por nos fazer aqui este relato, em que fala desta questão da proteção civil como sendo uma responsabilidade de todos, e depois diz-nos, bom, começamos no pré-escolar, porque é aí que temos que começar. É aí que começam os mudanças de atitude, é aí que começam os conhecimentos, temos que superar os muros da escola e depois fala-nos no plano de proteção de emergência, nos planos de evacuação, nos exercícios, enfim, vai falando aqui de uma série de atividades. Depois fala das atividades de suporte básico de vida, que eu vi, não sei se falou, mas eu vi. Falei. Transversalidade, e há aqui um aspecto que me parece muito relevante. E deixem-me só dizer isto para não ocupar também eu muito tempo. É a questão dos convites que são feitos aos encarregados de educação, para os encarregados de educação, os vizinhos, a comunidade, a família alargada, etc, etc, poder vir à escola, poder ver a escola, poder ver o espaço da escola, uma escola nova, bonita. E, portanto, estar na escola, sentir-se bem na escola.
E isto é muito importante que se consiga fazer e que se consiga transmitir também junto de todos os intervenientes da comunidade educativa. Muito obrigado, professora Fátima. Vamos passar agora para a Matilde Mota e para a Ana Daniela Pinto. São alunas do 11º ano da Escola Secundária de Marco Canaveses. Trazer-nos-ão aqui um testemunho sobre o projeto de cidadania, educação para os riscos e autoproteção. Olá, Ana Daniela. Olá, Matilde. Olá. Enfim, bom dia. O éter é vosso. Façam um favor. Obrigada. Bom dia, o meu nome é Matilde, como já referiram, eu frequento o 11º ano do curso de Humanidades da Escola Secundária de Marco Canaveses. Antes de mais nada, queríamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui, é a primeira vez que participamos no webinar, por isso achamos bastante interessante a proposta. Muito obrigada. Bom dia, o meu nome é Daniela Sanfins e também frequento o curso científico humanístico de Línguas e Humanidades. Desde já queríamos também agradecer ao professor que nos recomendou, ao nosso antigo professor de Educação Física, Miguel Sandiares. Então, falando da nossa experiência em relação ao projeto da cidadania, acho que nós sempre tivemos contacto com este tipo de projetos, porque desde sempre, como já referiram anteriormente, a nossa escola fez simulacros e projetos ligados a esta área. Apesar de termos feito estes projetos, foi apenas no nosso 9º ano, quando nós demos o suporte básico de vida, já na disciplina, no contexto de sala de aula, na disciplina de Ciências e Ciências Naturais, é que demos mais aprofundadamente exercícios mais práticos. E apesar de eu achar que estes exercícios foram bastante práticos, lembro-me já, na altura, no 9º ano, ter aprendido muito, eu sinto que deveríamos também, como foi referido anteriormente, começar estes exercícios mais práticos já com crianças. E se as mesmas começassem já desde pequeninas, sinto que iam achar mais normal, iam saber melhor como atuar e os conhecimentos também ficariam mais retidos. Também sinto que, como já foi referido também, que esta formação deveria se expandir também aos docentes, principalmente aos professores, já que também estão numa sala com imensa gente. Se algum dia acontecesse alguma coisa, os mesmos tivessem a formação, seria bastante útil. Agora, falando então no projeto mais do 10º ano, que foi o ano passado, nós tivemos formações sobre como socorrer uma vítima em caso de emergência. Aprendemos como abordá-la, aprendemos como colocar a mesma numa posição e ambientes seguros. Também aprendemos como executar corretamente a manobra de Heimlich, que eu achei bastante interessante porque era uma coisa que eu já tinha ouvido falar, mas não sabia como executá-la corretamente, ou como, ou quando, no caso. Também aprendemos mais coisas úteis, como por exemplo saber como a vítima está a respirar corretamente e entre outras coisas. Também descobrimos que foi uma descoberta que como fazer as pancadas interescapulares, porque geralmente descobri que aprendíamos todos de forma errada, então foi bastante interessante essa parte da formação. Recordo-me também de termos tido acesso a vídeos e a exercícios, principalmente sobre o 112, que também foi bastante interessante porque nos explicaram de uma forma mais concreta como é que funcionavam as etapas, quais eram as informações que tínhamos que informar, como por exemplo a idade aparente da vítima, se respira, se não respira, e com isto também nos instruíram a exercer a posição lateral de segurança e quando fazer, se era necessário passar para o suporte básico de vida ou não, como avaliar. Também tivemos formações práticas, que foi a parte que eu mais gostei e achei mais interessante, porque aí tivemos a oportunidade de mostrar o que tínhamos aprendido e por acaso nós, pelo menos a minha turma, não teve a hipótese de fazer no 9º ano a formação prática, com o bonequinho e essas coisas, então achei bastante interessante a parte mais prática. Ambas estamos de acordo. A integração destes tipos de projetos e formações na vida escolar dos jovens, então, é bastante importante e até diria essencial, como já referi também, começar já em pequeninos. Este tipo de formações também eu sinto que aumentam o nosso grau de formação e podem preparar-nos de certa forma para a vida em sociedade, também para sabermos lidar com situações não só de emergência, também como trabalhar sob pressão, como se acontecer alguma coisa nós sabermos reagir, que acho que é uma coisa que falta na maioria das pessoas, aquele sentido de reagir e de saber reagir de forma eficiente. E também acho que torna-nos cidadãos mais completos, informados e até cidadãos ativos. Exato, como foi referido, eu também concordo e acho que nos prepara para situações que podem vir a acontecer e faz com que nós estejamos
lá está, pré-preparados para reagir e de momentos de maior instabilidade. Nós queríamos deixar também uma questão, que é em relação agora à pandemia, que foi uma questão colocada pelo nosso professor, foi ele que me sugeriu, o professor Miguel Sandiares, que em relação agora com a situação da Covid-19 não há nenhum tipo de formação em relação de como abordar a vítima, já que, por exemplo, o suporte básico de vida é algo que requer muito contacto. Nós, pelo que ele me disse, não há nenhum tipo de formação em como abordar agora a vítima, então nós tínhamos essa dúvida, deixar essa sugestão no ar. E para concluir, nós gostávamos mesmo de dizer que achamos o projeto muito interessante e esperemos mesmo que seja aprovado e que seja possível integrá-lo em várias escolas do país ou até, se fosse possível, em todas. Também achamos relevante, como já referimos, que começar já desde muito pequeninos, porque, por exemplo, estes projetos mais práticos, eu só comecei no 9º ano e sinto que não foi suficiente. E agora, vendo já crianças mais pequenas como a minha irmã, sinto que se ela começasse já agora, ainda no primeiro ciclo, que seria bastante importante. Esperamos também que projetos possam entrar em vigor num futuro muito próximo e que possam ser adaptáveis. Adaptáveis no sentido de poderem ser usados em situações de pandemia, por exemplo, através de formações online, não sei, porque se começássemos já, mesmo com o regime atual, e começássemos também já a falar como é que se aborda uma vítima num regime em que não podemos, em que o contacto é uma coisa que se evita, não perderíamos tempo e era uma forma de começarmos já a evoluir. Ok, terminaram, Ana e Matilde, sim? Sim. Muito bem. Muito obrigada. Alguém que cumpre escrupulosamente o tempo são sempre os jovens, não há dúvida. Em relação a isso, estamos perfeitamente integrados. Os adultos falam sempre demais, às vezes coisas que não são tão relevantes assim. Mas pronto, não foi hoje o caso. Bom, duas notas. Duas notas. Gostei particularmente da parte relativa às questões dos exercícios práticos, portanto, as questões das formações práticas, do que é essencial, do sentido de reagir de forma eficiente. Portanto, vocês trouxeram isso muito à liça. A Ana Daniela começou no 9º ano, ou começaram ambas no 9º ano, não percebi essa parte, mas acharam que já foi tarde, ou seja, precisariam ter começado ligeiramente mais cedo para conseguirem eventualmente ter outro tipo de suporte, outro tipo de resposta. Exato. E, portanto, a esse nível parece que estamos todos em sintonia, ou seja, este tipo de projeto tem que ser desenvolvido quanto mais cedo melhor, para que quando vocês chegam agora ao final do 11º ano, com 16, com 17 anos, possam ter a noção mais clara daquilo que podem também ajudar na comunidade. E esta ajuda na comunidade vem entroncar naquilo que vocês acabaram por dizer no final. Nestas questões da pandemia, como é que é o protocolo? Bem, eu não sou a pessoa certa já ouvi algumas coisas sobre isso, mas não sou claramente a pessoa certa, não sei se o seu comandante querá dizer alguma coisa sobre isto, entretanto, se o José Manuel Queiroz, mas há um protocolo definido claramente para a intervenção em função de estarmos em pandemia. E, portanto, aquilo que o Marco Canaveses faz, e que as escolas de Marco Canaveses fazem, eu não diria transversal a todo o país, mas há muitos municípios, há muitas escolas que têm muitos projetos a este nível. Uns mais aprofundados, outros menos aprofundados, mas a grande valia do vosso projeto é que ele está intrincado na sociedade, está coordenado entre os serviços de proteção civil, entre o município, entre a própria autarquia, entre as diferentes autarquias e a escola. E nessa escola vocês têm também o facto de os vossos pais e encarregados de educação poderem participar, pronto, como se viu há pouco na apresentação da professora Fátima. E, portanto, isso é importante. Se eu vos perguntasse o que é que vocês o que é que vos seduz mais no projeto, o que é que vocês me conseguiam responder? Eu acho que o que mais torna interessante o projeto é mesmo esta questão de nos tornar cidadãos melhores, tornar-nos pessoas mais completas, de podermos ajudar caso seja preciso, porque numa situação complicada, acho que a única coisa que importa mesmo é saber ajudar e como reagir, não é? Então, acho que é mesmo essa parte. E a parte prática, nós podemos demonstrar mesmo, pôr em prática o que aprendemos, não ser só uma situação teórica em que só decoramos, não é? Acho muito mais interessante podermos fazer e mostrar que sabemos. Também concordo. Também acho que principalmente a parte prática é bastante importante. E
Para mim, a parte de conseguir ajudar a salvar uma vida, por exemplo, eu sinto que se acontecesse alguma coisa à minha frente e eu não conseguisse ajudar, me ia sentir muito impotente, até me ia sentir culpada, e sinto que estes conhecimentos me foram muito úteis, e se agora acontecesse alguma coisa eu saberia pelo menos como agir ou como ligar a alguém. Exatamente, e podes fazer a diferença, é isso que queremos claramente, é que cada um faça a diferença no seu espaço e na sua comunidade. Sr. Comandante, ligou-se agora aqui a nós e ainda bem, acedeu aqui ao meu pedido, num rodapé de 1 minutinho, consegue-nos dizer qual é o protocolo, ou se há efetivamente um protocolo neste momento para as intervenções em caso de pandemia, nomeadamente nestas questões do suporte básico de vida? Claro, portanto, nessa situação há que haver toda a precaução que nós estamos habituados, normalmente a utilização da máscara, de luvas, etc., para proceder a esse tipo de intervenção. Os bombeiros têm fatos especiais que utilizam no socorro, que passam pela adoção de equipamentos integrais de proteção de todo o corpo, mas no caso de nós sermos confrontados com alguma situação urgente, o que é que nós temos que pesar? Temos que pesar, portanto, a questão da importância que está ali adveniente. O que é mais importante? Protegermos a nós próprios naquela situação ou protegermos a pessoa que está, portanto, a necessitar da nossa ajuda. E isso é o mais importante. Muito bem, colocando sempre a pessoa em primeiro lugar, não é verdade? E, portanto, exatamente, temos que ajustar esse nível. Ana Daniela e Matilde Maria Moreira, os meus fortes agradecimentos, muito obrigado. Contaremos com vocês eventualmente para outros patamares enquanto andarem aí pelo ensino secundário. Está bem? Muito obrigado para vocês. Obrigada. Obrigada. Passamos ao Mateus Antunes e ao Jorge Couto. São alunos do 3º ano do Centro Escolar de Vila Boa do Bispo e vão fazer aqui um testemunho sobre o projeto de cidadania, educação para os riscos e autoproteção. Portanto, são alunos de 3º ano de escolaridade, ok? Então, gente nova aqui connosco também e saúde por terem essa disponibilidade. Jorge, força. Bom dia. A importância da proteção civil é nos ajudar sempre que precisamos, para nos ajudar a aprender, para nos ajudar a como socorrer uma pessoa, como ajudar, o que aprender, em que fazer em situações de perigo, como agir e também que podemos sempre contar com a proteção civil. Os agentes da proteção civil, além da polícia, dos INEMs, dos paramédicos e outras entidades, cada um de nós é um pilar para a proteção civil. E se acontecer uma catástrofe, enquanto que o 112 venha, se nós pudermos ajudar em alguma coisa, que ajudemos, porque já fazemos alguma coisa para ajudar os agentes da proteção civil. Terminaste? Terminaste, Jorge? Sim? Tudo bem. Podes dizer sim, mas diz sim assim efusivamente, como quem grita um gol do teu clube preferido, que eu não sei qual é, mas pronto, é mais ou menos assim. Tudo bem, Jorge, muito obrigado. Fica aqui 2 notas. Primeiro, a questão muito vincada em muitas das intervenções ao longo da manhã, que é o que nós conseguimos fazer, o que é que nós individualmente, nós agentes de proteção civil também, conseguimos fazer no sentido de ajudar, como disse o Jorge, até ao 112 chegar, ok? Numa situação de catástrofe. E depois, o que fazer em situação de perigo. Portanto, temos que estar disponíveis, por um lado, para aceitar a situação de perigo e, por outro lado, como há pouco, penso que era a Daniela que dizia, ou a Ana Daniela que dizia, termos sentido para reagir de forma eficiente. Eu fixei, aliás, registrei a frase, porque
é um pouco isto, é estarmos despertos para conseguir agir. E esta situação do agir é aquilo que nós, na cidadania, que queremos que seja uma cidadania ativa, participativa, interventiva, colaborante, questionante, etc., etc., também preconizamos, que é muito a perspectiva de podermos participar ativamente. E esse ativamente é ajudar. Ok? Jorge, muito obrigado. E agora para o Mateus Antunes. Cá na escola, nós costumamos fazer exposições, e também exposições. Na sala de aula, nós fazemos trabalhos, tipo como textos, desenhos, maquetes. E panfletos, e também na sala de aula costumamos fazer simulacros. Tipo como em catecismo nós devemos nos agachar, proteger e aguardar embaixo de uma mesa ou de uma cadeira. Em caso de incêndio, nós devemos marcar sempre um ponto de encontro. Um ponto de encontro no exterior, onde todos se encontram depois de sair de cada um das suas salas, certo? Sim. E também costumamos fazer exposições com trabalhos de alunos cá na escola. Muito bem. E convidam os encarregados de educação também para ir ver esses trabalhos? Sim, sim. Muito bem. E um dia, os bombeiros vieram cá à escola, puseram a máscara do oxigênio e também nos mostraram o carro dos bombeiros. E Mateus, continua. Aqui há mais trabalhos que também apareceram numa exposição e desenhos, poesias, desenhos, e aí também fizeram desenhos sobre a proteção civil. Os meninos do jardim. Aí diz, vamos construir o nosso mundo com segurança. E também aconteceu isso numa exposição da escola. Obrigada pelo convite. Ok, vamos te convidar mais vezes, com certeza, Mateus, sem problema. Vamos construir o nosso mundo com segurança. Foi o lema do pré-escolar desta escola, do Centro Escolar de Vila Boa do Bispo, e o Mateus transmitiu-nos aqui genericamente o que a classe passou a todos estes níveis, ou seja, como é que eles vão sentindo e vão testando esta questão de percebermos até que ponto estas questões da segurança, do risco, da proteção civil estão ou não salvaguardadas dentro dos diferentes espaços onde nós todos os dias nos encontramos. Mateus, muito obrigado. Uma última pergunta, enquanto estamos aqui só a tentar perceber quem fará aqui o encerramento, para te perguntar se estas matérias relacionadas com a proteção civil e com o risco, se trabalhas só em estudo do meio, através do estudo do meio, ou se tens outras áreas, como por exemplo a cidadania, transversalmente, onde isso é falado. Em que momentos é que vocês habitualmente falam destas matérias? Nós trabalhamos nisso em todas as disciplinas. Em português fazemos textos, matemáticas. Ok, já percebi que é transversal. Ou seja, não há uma disciplina específica para trabalhar estas questões, fazem de uma forma transversal. Mateus, muito obrigado por tudo e um grande abraço para ti e para o Jorge Couto, do Centro Escolar de Vila Boa do Bispo. Muito bem, o Sr. Comandante está aqui connosco
por algum motivo especial? É afirmativo. Eu queria só acrescentar o seguinte, e é só em 30 segundos. Portanto, estas ações de visita por parte dos bombeiros às escolas são fundamentais, até porque os bombeiros e o corpo principal dos bombeiros são voluntários e estas ações dinamizam exatamente a absorção de novos voluntários por parte deste corpo, que é o Corpo de Bombeiros Voluntários do Mar de Canaveses. Isto é importante porque sem esses homens e essas mulheres que têm disponibilidade para efetuar as ações de socorro a nível concelhio, a nível municipal, portanto, tal não existiria e estaríamos perante uma grave escassez em termos de meios humanos. Eu queria acrescentar em relação à intervenção que fiz anteriormente também que, portanto, nas ações de insuflação em suporte básico de vida, portanto, cada vez menos a dita respiração boca a boca, cada vez menos está a ser utilizada. Era só para complementar isso. Agradeço. Já Emanuel Queiroz, faz favor. Muito bem, Sr. Doutor. Nós, então, como complemento e praticamente no final desta ação, muito agradecemos à Direção-Geral, ao Dr. Zé Carlos, à doutora Teresa. Gostávamos de poder testemunhar o seguinte, é que o projeto tem um momento antes, tem um momento durante e tem um momento após. E, portanto, após os resultados que começamos a obter, percebemos a importância que ele tem na comunidade educativa e temos vindo a desenvolver com o Centro de Formação da Associação de Escolas de Marca e Sinfãs uma cooperação que é complementar a todo o trabalho de parceria que temos com as escolas e que visa precisamente dinamizar esta cultura de segurança e proporcionando ações de formação para docentes, o que significa que há um outro patamar, digamos, de interesse e de necessidade no qual estamos a investir também, porque de facto os nossos docentes também carecem dessa, digamos, dessa articulação connosco num outro plano para depois serem também os transmissores desta cultura que se pretende. Portanto, o nosso agradecimento. Resta-me tentar aqui aguardar um pouco que a Sra. Presidente chegue para terminarmos e, portanto, dizer-vos que os objetivos que tivemos na realização deste webinar, que, como vos disse inicialmente, se integra nesta questão da quinzena da Proteção Civil, tínhamos aqui como objetivo promover a sensibilização para a importância da Proteção Civil, possibilitar o conhecimento sobre as especificidades do funcionamento da Proteção Civil, fomentar a aquisição de comportamentos de prevenção e proteção individual e coletiva face a diferentes riscos, compreender os deveres de todos perante situações de risco coletivos. Tivemos os jovens aqui a falar exatamente destas questões, do dever de cada um e de cada uma em ter a percepção exata do que pode fazer para colaborar, citando o nosso amigo Mateus, antes que o 112 chegue, e estimular o desenvolvimento precoce de comportamentos e atitudes adequadas em situações de emergência. Já temos connosco a Sra. Presidente de Câmara de Mar de Canaveses, a Sra. Cristina Vieira, a quem agradeço a presença e a participação no final deste webinar para o seu encerramento, por assim dizer. Já dei inicialmente os parabéns ao município, como já o tinha feito há uns tempos atrás, há uns dias atrás, quando colaborei num dos webinars que promoveram também sobre estas matérias da proteção civil e do risco, e, portanto, é um município que, de alguma forma, tenta conjugar toda a comunidade educativa em torno do município, em torno dos agentes vivos, assim podemos chamar, e depois em torno também da comunidade escolar, com a participação não só das escolas, não só dos professores, mas essencialmente dos alunos e muito particularmente dos encarregados de educação. Portanto, parabéns para Marcos Canaveses, Sr. Presidente. Faz favor.
Muito obrigada a todos, parabéns também para vocês. Eu queria antes de mais cumprimentar todos os que me estão a ouvir e eu já estava a ouvir, eu já tinha entrado no webinar, não conseguia era falar convosco nem ativar o microfone, mas tive a oportunidade de assistir às duas últimas intervenções dos alunos que a fizeram agora há bocadinho, por isso eu já estava convosco há bocadinho. Bem, a mim cabe-me como Presidente de Câmara Municipal fazer os agradecimentos finais, dizer que tenho pena de não ter assistido a todo o webinar, por assunção de outros compromissos, nomeadamente também estive em formação. Eu queria agradecer o convite formulado ao Serviço Municipal de Proteção Civil, por parte da quinzena da Proteção Civil da Direção-Geral de Educação. Gostaria de deixar expresso o nosso reconhecimento à Sra. Doutora Teresa Leandro e ao Dr. José Carlos Sousa, pela simpatia e sobretudo pelo acolhimento que recebemos de ambos e que tornaram possível esta partilha de projeto, que hoje aqui trouxemos a conhecimento público. Desejar a todos que em matéria de educação para a cidadania, no interface com a Proteção Civil, sobretudo a Proteção Civil Preventiva, que este momento possa constituir um marco de referência para as instituições aqui referenciadas, nomeadamente a Direção-Geral de Educação e o Serviço de Proteção Civil de Mar Canaveses, no aprofundamento de uma cultura de segurança que é muito importante para todos. Aos convidados da Direção-Geral de Educação, que tomaram parte também deste webinar, nomeadamente a Escola Secundária de Mar Canaveses, o Centro Escolar de Vila Boa do Bispo, as escolas de rede pública e também, entre outras, que integraram a proposta do Serviço Municipal de Proteção Civil, nos seus domínios pedagógicos, deixamos aqui o testemunho do nosso apreço pessoal e profissional, nomeadamente aos senhores professores Norberto Moreira e Fátima Rocha, respectivamente a esses dois, pelo entusiasmo com que adotaram o nosso projeto nas suas práticas socioprofissionais e em ambos os estabelecimentos de ensino. E porque usaram também, no fundo, este recurso didático como sendo motivador de novas aprendizagens nos domínios da proteção civil preventiva e no que respeita aos riscos de acidentes e às medidas de autoproteção em que os beneficiários diretos da sua e da nossa ação são os alunos e que muito bem aqui estiveram representados, porque eu tive a oportunidade ainda de os ouvir, e que vão ser certamente amanhã cidadãos mais conscientes do seu lugar no mundo e com ele também mais harmonizados e melhor harmonizados. Aos participantes nesta atividade organizada pelo Serviço de Projetos Educativos da Direção-Geral de Educação, fica o nosso agradecimento pelo interesse neste tema tão importante, que é de grande atualidade e que é também muito distante das preocupações próximas ou remotas do cidadão comum. Ainda é, do nosso ponto de vista. Desejo que o tempo que nos quiseram dispensar possa tornar-se proveitoso para todos, quer nos períodos dedicados ao exercício da atividade docente, que muitos de vocês têm, mas também nos tempos que regressam às rotinas comuns de cidadãos que todos somos. Por isso, muito obrigada e parabéns por esta iniciativa. Nós agradecemos, Sra. Presidente de Câmara, por ter um município assim, ativo, proativo e na tentativa sempre de prevenir, na prevenção das diferentes catástrofes, essencialmente do risco. Um agradecimento mais uma vez à Teresa André e à Helena Gil, da equipa do risco da Direção-Geral de Educação, da minha direção de serviços, que proporcionaram, enfim, todo este envolvimento convosco e com todos os outros. Um agradecimento muito especial aos jovens. Os jovens são fundamentais para poderem também testemunhar aquilo que nós podemos fazer de melhor. Nós que, enfim, já não somos assim tão jovens, mas que procuramos neles a força e a garra e a persistência e o entusiasmo para continuarmos a tratar destes temas que possam, de alguma maneira, ser transformadores e que eles sejam os próprios transformadores das sociedades onde cada um de nós está inserido, no seu município, se assim quisermos chamar, de pequeno cosmos, não indo, como há bocadinho o José Manuel Queiroz foi, ao macrocosmos e ao mundo em si. Ok? Portanto, agradecimento, já está feito. Sr. Presidente, muito obrigado. Ao Jorge Santos, o controle técnico e de emissão, muito obrigado. Também, como sempre, com sempre prestabilidade e ética, deontologia e um risco sempre no mínimo, para tudo correr bem. E muito obrigado por terem vindo. Para todos os que estão do outro lado, os meus agradecimentos. E marcamos encontro para um destes dias. Nós, na Direção de Serviços de Projetos Educativos, estamos genericamente a fazer uma série de webinars. O próximo será sobre o sono. E a qualidade, porque nós temos todos os domínios da cidadania e como a próxima semana é a semana do sono, entre 15 e 19, no dia 15 faremos um webinar também sobre o sono e as características do sono, nomeadamente dos mais jovens. O que é que o sono provoca, ou melhor, o que é que a ausência de sono provoca nos mais jovens. Muito obrigado para todos, um forte abraço e até um destes dias. Muito obrigado.